Há alguns meses atrás, uma pessoa me abordou em um aniversário me perguntando sobre transição de carreira. Essa pessoa que me abordou, disse que queria saber mais sobre como eu consegui fazer uma transição de carreira e mais do que isso, que foi a pergunta que me intrigou e que talvez tenha inspirado esse vídeo. Ele disse que queria saber como que eu consegui fazer isso de forma bem sucedida. Bom, eu fiquei pensando nisso, não consegui responder na hora, porque não é tão simples assim, né? Não é um passe de mágica. Às vezes a gente pode até transmitir essa percepção, mas a real é que é um processo, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E como vira e mexe, eu recebo essa pergunta lá no meu Instagram, e eu sei que tem muita gente que me acompanha por conta justamente da transição de carreira, porque afinal de contas, quem é lá das antigas, que me acompanha desde quando eu comecei, sabe que eu documentei todo o processo, desde o primeiro passo mesmo, de quando eu comecei a trabalhar profissionalmente no meu Instagram, mesmo antes de pensar em ser designer, era outra coisa que eu falava, até quando realmente, né, quando eu dei baixa na minha carteira de enfermeira, quando eu falei que realmente eu estava já vivendo dos meus serviços, enfim. Então, essa vai ser uma conversa, e ela é uma conversa que serve para você, que está transicionando para a carreira de design, especialmente para você, porque obviamente eu transicionei para essa carreira, então muito do que eu vou te falar aqui vai servir para você, mas essa conversa também serve para qualquer pessoa que queira ou esteja em um processo de transição de carreira. Então, o que você vai fazer? Já curte aqui o vídeo, pode curtir, tenho certeza que você não vai se arrepender, e já compartilha com alguém que tá nesse processo de transição de carreira. Antes de mais nada, eu acho importante dar um contexto aqui para vocês. Eu sou de uma época muito diferente de hoje, né? Uma jovem senhora. Mas o meu ponto aqui é que quando eu entrei na faculdade de enfermagem, não porque eu gostava, né? Na real, gente, com 18 anos, eu sou dessa opinião hoje, tá? Que com 18 anos é difícil alguém saber exatamente do que gosta. Mas essa é a conversa para outro vídeo. Então, assim, muito nova, já querendo sair da escola, entrar na faculdade. Então, entrei em enfermagem porque eu tinha mais afinidade com biologia. Serious? Não dá pra entender, mas enfim. E hoje eu vejo, eu tava até conversando isso com o senhor, meu marido, que eu sempre fui assim, eu sempre tive um pezinho ali na tecnologia, eu sempre me interessei por essa área. Mas, de fato, eu fui pra enfermagem e naquela época eu entendia, e talvez era assim que as coisas funcionavam, não sei, mas eu entendia que era aquilo que eu faria pro resto da minha vida. Então, sucesso na minha cabeça naquela época, e permaneceu assim, tá? Durante muito tempo, sucesso pra mim era terminar a faculdade, arrumar um emprego na área e ponto. Era isso que eu desejava para minha vida. E não é que eu desejava porque realmente era o que eu buscava. Primeiro porque assim, né, gente, sucesso é algo muito subjetivo. Mas eu também tinha muito enraizado essa questão de que eu não poderia fazer outra coisa. Prova disso é que eu cheguei, assim que eu me formei, eu não arrumei emprego logo de cara na minha área. Eu fiquei um ano estudando. Depois eu comecei a trabalhar em vários lugares. E eu cheguei a trabalhar em uma loja de roupas. E essa loja me pagava o mesmo salário, ou muito próximo, tá? Do que eu ganhava como enfermeira. Mas pra mim era inadmissível pensar, nossa, eu formada em enfermagem, trabalhando em uma loja de roupa, ou fazendo outra coisa, ou trabalhando como secretária. E eu cheguei a trabalhar como secretária, foi um dos empregos que eu mais, assim, eu amava o que eu fazia. Eu chorei, gente, eu chorei, literalmente, eu chorei quando eu saí desse emprego pra me tornar enfermeira, porque eu amava a minha chefe, eu amava o que eu fazia. Mas o meu ponto aqui é, eu preciso te dar esse contexto pra você entender quando que eu tomei essa decisão, porque um ponto importante é a decisão sobre transição de carreira. Então, sucesso é algo muito subjetivo, e essa questão de sucesso, né, ela vai mudando também no decorrer da vida. Dito isso, eu quero te falar o seguinte: 4 coisas foram fundamentais para que eu conseguisse fazer uma transição de carreira bem sucedida: decisão, organização, foco e ação. Então a gente vai destrinchar aqui um pouquinho de cada uma dessas 4 etapas, vamos dizer assim, para que isso também te ajude aí na sua transição de carreira. No final de 2019, eu dei o primeiro passo, eu falei isso no comecinho do vídeo, eu dei o primeiro passo para transicionar de carreira. Qual foi esse primeiro passo? Começar a produzir conteúdo no Instagram. Sobre o quê? Sobre tudo. Era uma salada. Mas eu preciso te dar um contexto de como era a minha vida em 2019. Eu era professora
professora universitária e coordenava um serviço de saúde e fazia doutorado e crossfit. Sim, eu era crossfiteira. Se eu achar uma foto, eu vou pedir pra Bia colocar aqui. Mas eu saía de casa, eu acordava muito cedo, então eu acordava 5 e pouquinho, 6 horas eu ia no crossfit e eu ia todos os dias. Gente, o crossfiteiro, ele é assim, uma atividade que hoje eu não faço mais, fiz durante muito tempo, mas uma coisa que o crossfit consegue é que nenhuma outra atividade física consegue, pelo menos pra mim, essa questão da disciplina. Mas vamos lá que o assunto aqui não é esse. Então eu acordava, fazia crossfit 6 horas, das 6 às 7 chegava em casa, eu tomava um banho, me arrumava, saía, né, pra trabalhar, voltava só pra almoçar, voltava de novo pra trabalhar, chegava em casa no fim do dia, olha, até cansei, chegava em casa no fim do dia, uns 5, 6 horas, tomava um banho rápido, tomava café e voltava pra faculdade pra dar aula. Então essa era a minha rotina. Se eu não me engano, eu não me lembro, tá, que tem muito tempo isso, mas se eu não me engano eram apenas 2 dias na semana que eu não tinha aula à noite. Já teve época até de eu dar aula na sexta-feira, então eu saía da faculdade sexta, 10, 10h20, o João Paulo sempre me pegava lá. Mas enfim, essa era a minha rotina. E assim, eu até na época achava que, beleza, alcancei o sucesso. A gente teve, né, esse papo aqui sobre o sucesso, então pra mim tinha alcançado o sucesso até então. Ok, eu tava trabalhando como enfermeira, eu tinha o cargo de coordenadora, eu dava aulas numa universidade, eu tinha mestrado, eu estava fazendo um doutorado. Então você pode pensar, nossa, então você alcançou o sucesso? Sim, teoricamente, mas por que então que eu me sentia tão infeliz? Por que então que eu chegava no final de semana, eu não queria fazer nada sobre trabalho? Por que que eu queria desconectar completamente? Por que que eu vivia chorando, vivia mal-humorada? Por que que chegava domingo, me dava crise de ansiedade e crise de pânico porque eu tinha que trabalhar no outro dia? Por que então eu não me sentia bem, sabe, gente, é real naquele ambiente? Várias coisas aconteciam lá que me deixavam insatisfeitas e várias pessoas falavam coisas pra mim que me deixavam chateadas. Então era como se eu de fato não pertencesse lá. Mas ok, afinal de contas, não posso reclamar, né? Então eu sempre tive isso comigo, não posso reclamar porque eu tô ganhando relativamente bem, tô num lugar que muita gente gostaria de estar, então assim eu segui a minha vida. Até que foi se tornando insustentável, mas ainda não o suficiente para eu chutar o pau da barraca, mas o suficiente para a decisão. E é aqui que entra o primeiro ponto. Eu decidi que aquilo talvez não fosse o que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida. E eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Não sei. Não sei. Mas alguma coisa eu tenho que fazer. Então foi assim que eu abri o Instagram e comecei a falar sobre coisas do meu cotidiano. Eu falava um pouco de tudo. Eu falava sobre organização, eu falava sobre rotina, eu falava sobre mestrado, doutorado, sobre mundo acadêmico de forma geral. Eu falava sobre gestão, eu falava sobre coisas que eu vivia. E eu falava também sobre coisas nerds, porque eu sempre gostei, né, de assistir série, filme, jogar videogame. Então eu sempre gostei disso. Então vira e mexe eu também assistia algum conteúdo, eu fazia vídeo sobre isso. Então a decisão, ela é importante. Então você que tá aí me ouvindo, você precisa decidir. Eu quero. Porque se você ficar só naquela, eu não sei, mas será? Não. Tem que ser uma decisão. Então esse foi o primeiro ponto para que eu conseguisse realmente transicionar de carreira. O segundo ponto que eu preciso de falar aqui é sobre organização. Olha, eu vou falar uma coisa aqui agora que a fonte é da minha cabeça, tá? Inteligência pura. Por isso que aqui na frente, ó, eu coloquei fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? Fonte, vozes da minha cabeça. Eu acredito que grande parte das pessoas que não consegue fazer uma transição de carreira não consegue justamente pela falta de organização. Porque veja bem, a gente precisa se organizar porque durante um tempo, e nesse caso, né, no meu caso, esse tempo para mim foi de 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Durante esse tempo, você precisa dar conta do teu trabalho atual, que sei lá, 40, 50, 60 horas semanais, não sei quanto que você trabalha aí, e você tem que dar conta de colocar esse novo trabalho dentro da tua rotina. E isso é um desafio. Então, por isso que a organização nesse processo é fundamental. Eu falei sobre isso, inclusive, no vídeo sobre finanças. Vou deixar o card aqui para você assistir. Nesse vídeo eu falo que a organização, não só da minha rotina, mas também das finanças, né? Eu ter uma reserva financeira foi muito importante. Porque, como eu disse, durante um bom tempo, você vai ter que conciliar o teu trabalho atual e ir fazendo uma reserva ali
para você conseguir dar um tempo, chutar o pau da barraca e falar assim, é isso, deu, agora eu tenho uma reserva e o meu segundo trabalho aqui, para o qual eu estou transicionando, já começou a funcionar, já começou a dar certo. Então, para mim, a organização, ela foi fundamental nesse processo. E talvez você esteja se perguntando como que é essa organização. E eu tô falando de organização de rotina mesmo, tá? Planejar a tua semana, organizar em blocos, colocar aí os horários do teu trabalho atual, encaixar em alguns horários, depois que você chega em casa à noite ou antes de você ir pro trabalho. Não sei qual é a tua realidade. Eu sei qual é a minha. Então eu sei que eu ia encaixando ali nos buracos que eu tinha na minha rotina, demandas de clientes, estudo e outras tarefas que iam me levar para o meu objetivo. Então, organização, gente, organização é fundamental para uma vida mais tranquila. Então, imagina para uma vida onde você está conciliando uma dupla rotina de trabalho. Não é nem fundamental, é obrigatório. Então, a organização é um ponto primordial para você que está querendo fazer essa transição de carreira. E o terceiro ponto aqui, que talvez seja o mais importante dessa lista, o mais não, acho que são todos, né? Mas esse, sem dúvidas, foi muito importante para mim, que foi o foco. E o que eu quero dizer por foco aqui? Quando a gente está fazendo a transição de carreira, é muito fácil, né? Por exemplo, eu me sentia muito infeliz quando eu tomei a decisão. Lembra lá do começo que eu falei? Então, a decisão, ela foi muito baseada nisso. Mas eu tô me sentindo infeliz, eu não quero isso aqui pra minha vida, a vida é curta demais pra eu me sentir assim. Então, beleza, tomei a decisão. Mas no dia a dia, você precisa ter foco. No dia a dia, você vai precisar falar não para um monte de coisa. No dia a dia, você vai precisar, sabe, ter muita persistência e resiliência para você focar em coisas que não necessariamente estão te dando dinheiro. Que dinheiro eu falo, não é só o dinheiro, aquele dinheiro na conta. Eu falo às vezes de resultado, porque a gente não vê o resultado na hora. E esse é o grande problema. Durante muito tempo, Instagram, eu falei sozinha no Instagram durante muito tempo. Até ter uma pessoa que falou, nossa, deixa eu ver o que essa menina tá falando aqui. Eu produzi conteúdo pra mim durante muito tempo, até alguém chegar e falar assim, nossa, quem faz as tuas artes? Isso eu já tinha 15 mil seguidores lá no Instagram, no meu primeiro perfil que eu criei quando eu comecei, né, essa transição. Então esse foco, ele não é somente sobre você, não, eu quero isso, é sobre você também ter persistência, paciência, resiliência, é você entender que o resultado ele vem da constância. Para mim é isso. O digital, ele traz esse problema, na minha opinião, das pessoas acharem que as coisas são rápidas demais. Olha só, entre eu entrar na faculdade e eu ter aquele emprego que eu falei no começo, né, ser coordenadora de um serviço, ser vista como uma profissional qualificada, estar cursando um doutorado, foram praticamente 12 anos, vamos colocar assim. Então não dá para esperar que eu vou transicionar de carreira, eu vou pro digital e as coisas vão acontecer em 2 meses, porque não é assim na vida real. Então durante todo o processo eu fui muito focada. Isso aqui vai dar certo. Era bem assim, tá? Qual que é o teu plano A? Fazer essa carreira dar certo. Qual que é o teu plano B? Fazer o plano A dar certo. Obviamente que muitas coisas foram mudando no decorrer da minha transição, né? Eu mesma comecei falando de organização pessoal, no nicho aí de rotina e produtividade e tal, e depois eu fui migrando para essa área de serviços, e até dentro da área de serviços eu também fui mudando a minha forma de trabalhar e tá tudo certo, mas o meu ponto é que sempre eu tive esse foco em fazer era um nicho muito bem definido, né? Então eu falei, bom, vou atuar como designer, então deixa eu fazer o básico aqui, vou fazer post simples e carrossel. E isso vale para qualquer outra área, tá? Que você tá transicionando. Foca naquilo, começa a estudar, porque se você ficar pulando também de galho em galho ali, você vai acabar não se aperfeiçoando em nada, não se aprofundando em nada. Esse é um problema de hoje, né? No digital, as pessoas, elas consomem tanto conteúdo que fica muito raso, e aí elas ficam reclamando que não tem resultado. Mas na minha opinião, não tem resultado, porque para ter resultado, a gente precisa fazer aquilo por tempo suficiente, se aprofundar naquilo, né? Para se tornar uma profissional qualificada. Então, foco é a palavra-chave. E o quarto ponto aqui, sem dúvidas, é ação. Só evolui quem se coloca em movimento. Essa é uma frase que eu gosto muito de colocar, até nos meus posts lá no Instagram, porque ela fala muito sobre quem eu sou. Eu sou uma pessoa extremamente executora, e isso vai fazer muito bem para você que quer transicionar de carreira. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a minha primeira cliente, que antes de se tornar minha cliente, ela me pediu um orçamento. Ela falou, Luana, faz um orçamento aí, quanto que você cobraria para fazer as minhas artes? Quando ela me perguntou isso, eu dei uma surtada. Eu falei, como que eu vou falar pra ela, sendo que eu nunca fiz isso?
E eu fiz do jeito que eu achei que era o certo. Eu não sei se eu cobrei barato, se eu cobrei caro. Aliás, eu sei, eu cobrei barato, mas também eu tava começando. Então eu sempre fui dessas, deixa eu ir pra ação, eu aprendo, eu sempre faço isso. Inclusive, falo muito isso, olha só um exemplo, lá no Multiverso Criativo, que é meu treinamento de Canva e Photoshop, treinamento de design, eu falo muito sobre isso, especialmente quando eu migrei pro Photoshop. Antes eu só usava Canva, então eu fui migrando pro Photoshop porque a ferramenta, né, o próprio Canva, ele tinha algumas limitações e eu lembro que eu consegui um cliente que me desafiou, porque ele começou a me pedir técnicas que o Canva não conseguia me atender. Então foi por isso que eu migrei para o Photoshop. E eu sempre falo isso lá no Multiverso. Eu comecei a levar esse conhecimento do Multiverso à medida que eu colocava em prática, aprendia, assimilava aquela informação, depois eu tentava de uma forma diferente, validava aquilo, então eu errava, aprendia, errava, acertava, errava de novo e depois eu levava isso lá para o Multiverso. Então é isso, é você se colocar em ação. Eu sou muito dessa postura, sabe, dessa filosofia de vida, digamos assim, de que a gente tem que agir. Muita ideia na cabeça não serve de nada, porque afinal de contas, né, a gente tá cheio de gênio aí, com milhares de ideias, mas a ideia tá só aqui. Sem ter prática, uma ideia é só uma ideia, ela não vai pra frente. Então a ação é super importante. Então vamos recapitular aqui. Você tomar a decisão, se organizar para fazer isso dar certo durante um tempo. Não vai ser fácil, te aviso, mas vai ser recompensador, vai ser muito bom, te garanto que depois que você conseguir passar por esse processo, você vai se sentir orgulhoso e orgulhosa de você mesma. Depois, foco naquilo que você quer, seja resiliente durante aquele processo. É mais importante, ação. Você precisa agir, pensar, agir, se organizar e vai melhorando ali, né, durante todo o processo. Bom, eu já falei sobre o Multiverso Criativo, mas agora falando especialmente com você que quer transicionar para a área do design, clica no link na descrição para você conhecer meu treinamento, para você dominar o design e ferramentas como Canva, Photoshop. Logo teremos atualização, teremos aula também de Figma, para você realmente transicionar para essa área com segurança, confiança e conseguir viver da tua arte. E agora eu quero saber, deixa aqui nos comentários, você está transicionando de carreira nesse momento ou está pensando em fazer essa transição? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso ajuda muito para que o YouTube entenda, né? O algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, é importante para você e que o YouTube comece a recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!